Saúde os irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar a falar-vos novamente. A palavra de Deus tem nos ensinado sobre estruturas, sobre cobertura, sobre organizar aquele espaço que nós temos, muitas das vezes desorganizado, para poder vir uma promoção, vir uma expansão. E se a gente for parar para observar, é na área que a gente menos espera. Ou melhor, é na área do plano de Deus. Se formos parar para observar, muitas das vezes o inimigo usa uma artimanha de desviar a atenção. Estamos sendo promovidos na área sentimental, ele joga um problema financeiro. Estamos sendo promovidos na área financeira, vem um problema de saúde. Observa que o inimigo está sempre buscando desviar os nossos olhos de onde estamos sendo promovidos. E Jesus vem nos ensinando que nós temos que estar atentos e buscando estar discernindo aquilo que estamos vivendo. Nós estamos trabalhando o tema base do ano, o legado que sou, luz do mundo e sal da terra. Olha o tanto que é interessante. Se eu sou luz, eu estou me referindo a mim, mas como um pensamento de reflexão. Se coloque no meu lugar. Se eu sou luz, se eu sou sal, me vêm as questões. Eu estou iluminando? E se a gente for ver o lado técnico da iluminação, existe luz que ilumina mais, lâmpada que ilumina mais e lâmpada que ilumina menos. Lâmpada que ilumina mais acalorado e lâmpada que ilumina mais frio. Que tipo de luz eu sou? Qual é a luminosidade que está partindo de mim? Do sal, eu sou um sal salgado ou eu sou um sal insípido? Eu trago tempero para o ambiente que eu estou inserido? Eu trago aquele detalhe na comida que falta? Porque não sei se os irmãos já perceberam, na culinária, se você colocar só o tempero, só a erva, as ervas, o cominho, a páprica, e servir a comida, ela fica, por mais temperada que esteja, ela fica sem gosto. Fica um sabor estranho, diferente. Adiciona o sal. Você realça tudo. Adiciona o Espírito Santo nas decisões, no convívio. A situação muda de figura. Gostaria de ler com os irmãos um texto bem conhecido. Não é Isaías, tá? Mas Isaías 2 e 4 nos fala para alargar a nossa tenda, porque seremos promovidos. 54, 2 e 3, perdão. A gente vai ler lá em João, capítulo 10. Vou correr aqui o capítulo 10 até o verso 18 de maneira bem rápida. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo que nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos.
Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não lhe tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandado recebi de meu Pai. Amém? Observa que Jesus usou a parábola das ovelhas justamente para nos trazer a dimensão do que é passar pela porta, da obediência em Jesus se tornar a porta que hoje nos salva, a porta que hoje nos liberta, a porta que nos ensina. Nós passamos por essa porta, ou seja, estamos no aprisco de Jesus. Estamos em obediência à voz do pastor, do bom pastor. Vamos nos colocar em pé? Curve a sua cabeça. Pai, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Pai. Que o Senhor tem nos levado, Pai, a entender a obediência, a entender, Senhor, que Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso bom pastor. O Senhor deu a vida por nós e hoje somos gratos a Ti, porque podemos aprender e conhecer mais de Ti. Te somos gratos, Senhor, pela liberdade de falar da Tua palavra, de poder experimentar do Espírito Santo e conviver com o Espírito Santo a cada decisão, podendo salgar as pessoas próximas de nós, podendo levar a luz, Senhor, que há em nós. Te somos gratos, Senhor, porque o Espírito Santo é o tempero desse sal, é aquilo que traz a diferença entre o cristão e o mundo. Te somos gratos, Pai, porque o Espírito Santo é a luminosidade que há em nós. Faz resplandecer cada vez mais. Em Cristo e por Cristo Jesus te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo louvor, pela palavra que será ministrada, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos preparado, Papai, nossos ouvidos para ouvir. E ouvimos, Senhor, o Teu Espírito. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos direcionado a observar aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo. Te agradecemos, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Em Cristo e por Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Passo a palavra para o Ministério de Louvor. Amém, Pai do Senhor Deus. Aleluia. Esse trecho da Bíblia que o pastor Natanael leu é interessante, muito interessante. Não sei se é nele mesmo que fala que as ovelhas elas conhecem a voz, né?
conhecem a voz do pastor. Denota intimidade. Você conhecer a voz do pastor, né, significa que você distingue a voz do pastor de todas as outras vozes, né, que vem até você, que chega até você. Significa, denota intimidade com o pastor, né? Intimidade com o Senhor. Eu conversava há algum tempo com a minha esposa e nós falávamos sobre vida espiritual. E é muito importante que nós, nas nossas casas, tenhamos intimidade com o Senhor, né? O apóstolo Baltazar fala muito, né, do fechar da porta atrás de você e se fechar dentro do quarto e orar e ter intimidade com Ele. A nossa vida espiritual saudável depende de cada um de nós, né? Depende de mim, depende de você, irmão Márcio, né? Depende de você, né, Miriam? Depende de cada um de nós, a nossa vida espiritual saudável. Depende de nós jejuarmos, lermos a palavra de Deus, né? Isso fará com que você não seja levado por ventos de doutrinas, como diz a palavra de Deus. Como um menino ser levado por ventos de doutrinas, que significa ouvir outras vozes, né? Isso significa reconhecer a voz do pastor. Só há como reconhecer a voz do pastor estando com uma vida espiritual sadia. E muitas das vezes nós queremos transferir essa responsabilidade da vida espiritual nossa pro bispo Heber. Nós queremos transferir essa responsabilidade para o pastor Natanael, né? Ou para o pregador da noite, ou para o ministério de louvor. Ah, não, naquele dia o Senhor falou comigo que Ele não escolheu a música que eu queria, né? Eu queria que tivesse escolhido essa música para cantar, para tocar, e o ministro de louvor não escolheu. Não, a Beatriz cantou de um jeito lá hoje que não mexeu comigo, não sei o que e tal. Aí a gente sempre fica arrumando desculpas para transferir a responsabilidade da vida espiritual de cada um de nós para os outros. Mas eu quero dizer que é tua, viu, meu irmão? A responsabilidade da tua vida espiritual é sua. Você não pode transferir para mim, nem para ninguém do Ministério de Louvor, nem para o pregador, nem para ninguém, né? E isso é muito importante. Isso é importante, meu irmão. Sua vida espiritual é importante. Amém? Glória a Deus. Essas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Essas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Deus, Tu és a força, traz a esperança. Só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Essas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Essas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força, traz a esperança, pois só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus, que nunca irá deixar seus
és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor.
Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Poderoso, eis-me aqui, Senhor. Poderoso, poderoso, poderoso és. Poderoso, poderoso, poderoso santo, tu és 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 santo, Ele é, tu és santo, 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 declara igreja, Ele é. Palmas. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Ele é. Tu és forte, 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 Ele é. Tu és forte. Tu és grande.
Glória a Deus. Faz. Aí, irmão. Faz. Aleluia. A minha filha foi arrebatada. Estava bem aqui. O Senhor a levou aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Aproveitar que vocês estão em pé. Louvado seja Deus. Abre a Bíblia em Isaías. Isaías 54. Amém? Isaías 54, capítulo 54, versículo 2 e 3. Quero ler novamente esse versículo para ficar bem fixado no seu coração, né? Porque esse versículo ficou bem fixado no meu coração e eu tenho vivido esse versículo. Eu vou contar um pouco da minha experiência dentro desse versículo, né? E o que Deus realmente colocou no meu coração nesta noite, tá bem? No Isaías 54, versículo 2, diz o quê? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-te o todo da tua habitação, e não te impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e farás que se povoem as cidades assoladas. Amém? Só até aqui. Senhor Jesus, eu quero te louvar por essa noite, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Espírito Santo, que nessa noite, ó Pai, eu venha diminuir. Que eu venha diminuir, que o Espírito Santo venha sobre mim, papai querido. E tudo que eu falar, Pai, que seja o Senhor tocando no coração dos seus filhos. Que seja a tua palavra penetrada no coração dos seus filhos. Que a tua palavra fixa no coração dos seus filhos. Para que eles saiam daqui transbordando, Pai amado. E transbordando para a direita e para a esquerda, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo, como eu falei, estou vivendo esse versículo, né? Eu estou vivendo, eu compartilhei lá com as irmãs, com as mulheres, né? Sobre o que está acontecendo na minha vida, na minha família. E não só isso, mas também na minha área de ação também. Na minha área de ação, as pessoas que estão na minha área de ação estão também transbordando, né? E eu falo isso porque eu até contei aqui também que tem uma irmã minha que aceitou Jesus e sempre ela está comunicando comigo, né? Procurando como se buscar a palavra do Senhor, né? E eu sempre tenho direcionado a ela naquilo que eu tenho aprendido, né? Então sempre estou alimentando ela na palavra, como agir, né? Como agir com o pai, como agir com a mãe, como agir. E eu tenho visto que ela está nela, ela quer mudar, ela quer realmente andar no caminho do Senhor. Então essa palavra eu tenho vivido, né? O meu esposo até já comentou aqui que nós estamos em mudança. E não só isso, mas é como eu falei, estou vivendo essa palavra dentro da minha família, né? Da nossa família, nós estamos vivendo essa palavra.
E o que Deus colocou no meu coração, eu busquei ao Senhor o que falar. Senhor, o que eu falar para a amada igreja, né? E eu já tem umas 3 semanas que eu ardendo no meu coração sobre obediência. Sobre obediência, né? Quando Deus quer que nós entregamos algo, nós temos que obedecer o chamado de Deus. E é assim que eu estou vivendo isso aqui. Eu contei, antes de entrar no versículo que eu vou falar, eu queria contar um pouco. Teve uma época que eu queria sair onde eu estou morando e não foi da permissão do Senhor, né? Eu e meu esposo foi atrás de vários apartamentos, né, para encontrar. E toda vez que a gente marcava com o corretor, meu coração fechava, o coração dele fechava, ou era meu, ou era dele, e foi isso. E uma certa vez, Deus usou uma irmã para falar assim para mim: não é no seu tempo, é no meu tempo. E eu resolvi obedecer. Eu vou falar isso porque eu já contei esse testemunho aqui a primeira vez que eu preguei. Uma vez que eu congregava lá em Águas Lindas, Deus falou algo através de uma irmã e eu acabei desobedecendo ao Senhor. E desobedecer ao Senhor é uma coisa, eu creio que desobedecer o chamado de Deus é uma coisa que quando a gente paga, cara, não é fácil não. Eu fiquei vivendo uma coisa aqui que eu ficava me culpando pro resto da minha vida. Até que um certo tempo Deus falou comigo numa oração que foi até aqui na igreja, né? Ainda estava em Águas Lindas e a gente estava aqui, o pessoal dos jovens, e o pastor orou por mim e falou assim: Deus está apagando com a borracha o seu passado, porque eu tinha desobedecido a Deus. Então eu vou falar para vocês, amados, se Deus colocou algo no seu coração para fazer, faça. Se o Espírito Santo colocou algo no seu coração para fazer, faça. Entendeu? Com medo ou sem medo, mas faça, porque você está fazendo com obediência. E aí Deus falou para mim: não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu resolvi parar e obedecer. Eu resolvi falar: o Senhor sabe o que está passando. Então me dê sabedoria, entendimento para lidar com essa situação. E Deus foi tratando, foi trabalhando, foi fazendo. Que esse ano realmente eu aprendi o que é esperar no tempo de Deus e obedecer e as coisas acontecer, né? Em Filipenses 2:8, quem quiser acompanhar, tá? Filipenses 2:8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Jesus foi obediente e ele foi até o fim. Olha a obediência. Quando eu fui procurar na palavra sobre obediência, Jesus, vou procurar o que mais? Se Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. Quem já assistiu aqui o filme Paixão de Cristo, né? Se eu não me engano. Quem já assistiu aqui? É forte, né, o filme, né? Olha o que Jesus passou. Depois pegou ele, a chicotada, né? Aquela coroa, né, de espinho, né, que foi colocado. As marcas da chicotada ali no corpo dele, o tanto de sangue. E ele pegou a cruz e foi carregando. Eu não sei qual foi a distância. Se alguém souber qual é a distância de onde ele estava até onde ele foi, alguém me fale, porque eu não sei a distância, né? Alguns que estudam sobre isso sabem, né? A distância. Mas você imagina. E ele foi obediente. Ele foi obediente, né? E aí, voltando. Então eu resolvi ser obediente. Obediente, por mais que foi difícil, porque só Deus sabe o que eu e meu esposo passamos, o porquê eu resolvi querer sair dali. E coloquei isso como um projeto na minha vida. E nesse ano, como já foi falado, né, que nós estamos indo para São Paulo,
Quando eu e meu esposo começamos a orar em relação a isso, a gente sentou e falou, e aí, vamos? Oramos, buscamos no Senhor, né? O Senhor colocou paz no nosso coração e a gente decidiu. Então tá, então vamos conversar com os nossos pais e com os nossos bispos. Começou aí. E eu comecei a viver o que é conceber, gestar e dar à luz. Eu comecei a viver isso, eu comecei a sentir essas dores. Literalmente, o meu esposo acompanhou e viu como foi difícil. A primeira pessoa que nós fomos falar foi minha mãe. Quando eu fui falar com minha mãe, comecei a sentir dor. Uma dor que não parava. Sabe quando uma mulher ela tá para ganhar o bebê, ela não passa por as contrações, né? E dói bastante, né? Bem intenso essas dores, né? Tem mulheres que ficam 24 horas. No meu caso, minha primeira filha, eu fiquei 24 horas sentindo dor até dar à luz. E foi assim que aconteceu comigo nesse projeto. Comecei a sentir dor, falar com minha mãe, senti uma dor. E não parava, gente, essa dor não parava. E aí conversei com meu esposo falou assim, você está para dar à luz. E aí foi na hora que eu parei para analisar. Foi conversar com o pai dele, de novo essa dor. Essa dor persistia. Quando foi conversar com os bispos, também senti essa dor. Eu cheguei em casa moída mesmo. Fui a última pessoa que a gente foi conversar com o meu pai. Quando eu fui começar a conversar com meu pai, isso foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu orando, Deus me mostrou como cortando o umbigo umbilical. Essa dor parou de cessar. E realmente eu senti como se fosse... quem já ganhou aqui parto normal, sabe? Eu tive a minha primeira de parto normal, ela nasceu com 4,210 kg e 53 centímetros. Então, sabe realmente o que quer dar à luz. Então, eu passei por esse processo de dor. E aí, realmente, quando a gente conversou com as pessoas importantes, entendeu? Realmente, eu senti nascer esse projeto. Mas por que disso? Porque eu resolvi obedecer. Porque eu resolvi obedecer ao meu Senhor, né? E como é que em Filipenses fala? Foi difícil? Não foi fácil. A si mesmo se humilhou. Então, Jesus, ele se humilhou. Por quem? Por nós. E a mesma coisa projeto. É a mesma coisa Deus falar para você, Jaque. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Senhor, então me dê sabedoria para lidar com isso. Me dê discernimento para lidar com isso. E Deus vai agindo. No tempo dele você vai saber. E hoje eu estou vivendo o que é descansar. As pessoas chegam em mim e falam, e aí, a mudança, como é que está? Eu estou que nem um bebê dormindo. Estou descansando no Senhor. Porque eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. E realmente eu estou descansando. Eu estou vivendo isso. E meu esposo está vivendo isso. Descansando no Senhor. Porque eu creio que Deus já preparou tudo. Né? E aí, meus amados, eu até coloquei aqui o que é obedecer. Eu coloquei para mim não esquecer. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência. Né? É aquilo que o pastor Nathaniel falou aqui, sobre a ovelha que escuta a voz do pastor e obedece à voz também do pastor. Essa questão de medo, que eu até comentei aqui, com medo ou sem medo, eu tiro por causa de mim. Eu tive isso, essa questão de medo. E o medo, ele trava às vezes as pessoas. Sim, ele trava, eu sei disso. Quando eu tirei a minha carteira, eu morava com minha mãe. Eu tirei porque eu ia fazer um curso. E aí, peguei o carro. Quando eu casei, eu desisti. Na verdade, não é que eu desisti. Eu falei, eu não vou pegar. Eu vou pegar quando eu tiver o meu carro. Eu falei bem assim. E ficou ano, entrava ano e saia ano. Quando compramos o carro, e aí, você vai pegar? Não vou. Não fui pegar. Fiquei com medo e tal. O que é que eu fiz? Eu disse, me ajuda, que tá difícil. Eu fiquei com medo. E aí, o que é que eu fiz? Coloquei a minha filha mais velha para estudar em uma escola que tem uma escola perto de casa. Só que eu falei assim, eu não vou colocar ela nessa escola, eu vou colocar em outra escola, porque aí eu vou perder o medo e eu vou levar. Tem que levar, né, para a escola. E tá. E aí eu comecei ainda assim. Mas a minha primeira vez, quando eu fiz isso, eu tinha um dentista, e eu falei assim, amor,
o nosso carro não ficava na nossa garagem, porque tinha um poço, né? Alguma coisa assim, não dava para colocar ainda. Então eu fui e coloquei, Natan colocava na garagem do vizinho. A garagem do vizinho era para mim, tá? Ele fala que não. A garagem do vizinho era do tamanho do carro. Entrava o carro certinho, saiu o carro certinho. E eu falei, tira lá esse carro. Ele falou, não, eu não vou tirar, você vai tirar. Eu falei, não, por favor, tira esse carro. Ele, não. Tá, chegou o dia do dentista, chegou a hora também, fui para tirar esse carro. Márcio arranhou o carro todinho. Arranhou o carro, ai meu Senhor, eu tremia a minha perna, eu tremi o pé, que estava parecendo que eu estava na unção. Sabe quando você está na unção, que você pula, fala em línguas, fica chapateando? Eu estava desse jeito, o meu pé tremia. E eu liguei para o Natan desesperado, aí ele tem até um ditado, que nem o pai dele fala, você está bem, tá? Então segue o seu caminho. E segui o meu caminho, e assim eu fui. E hoje estou aí, graças a Deus. Então, meus amados, às vezes dá aquele medo. É a mesma coisa de pregar, de contar um testemunho, de fazer o seminário. Dá medo, eu sei, mas faça. Se Deus colocou no seu coração, se Deus, o Espírito Santo te mandou trazer uma palavra, vem aqui na frente. Nem que seja, mas eu não quero falar no microfone, que dá vergonha. Pastor, segura o microfone, você fala que eu vou falando do seu ouvido. Eu estou aqui do lado falando e o senhor vai falando. Venha, porque Deus te chamou. E é o seu chamado, então seja obediente à voz do Espírito Santo. Não deixe isso passar batido, não deixe isso, assim, negligenciar isso. A voz de Deus. Porque eu sou testemunha disso, o que eu passei, só Deus sabe o que eu passei. Quando eu desobedeci à voz de Deus. Então a obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. E a obediência nos leva a isso, a dizer não. A diminuir, a dizer para a minha carne, olha, não, eu vou fazer porque é para a honra e a glória do Senhor, é para Ele, não para o meu marido, não pelos meus irmãos, não pelos meus pastores. Se meu pastor me falou que eu vou pregar, eu vou. Quis desistir, amados. Está ali o meu esposo ali que não deixa mentir. Falei assim, não, vou falar para outra irmã pregar, não, vou falar para o fulano. Mas eu falei, eu vou pregar. Porque se Deus colocou isso no meu coração, se meu pastor viu o que eu posso, é porque Deus mostrou. E é porque Deus também me mostrou que eu posso. Né? Amados, eu escrevi umas coisas aqui, porque se eu esquecer. A obediência é um dos resultados de amor. Essa questão, igual eu falei do carro, porque eu sentia a necessidade que eu precisava dirigir. Então é através do amor. Se Deus ele te chama para fazer algo, é porque primeiro ele opera o querer no teu coração, para depois operar o realizar, não é verdade? Né? Então Deus ele opera o querer. Então se eu sentir necessidade de ir lá e dirigir, eu falo, eu tenho que dirigir, eu quero dirigir, é porque Deus operou o querer. Então se Deus ele operou o querer no teu coração de fazer a obra, vai, meu amado, chama uma irmã aí do lado, aí chama um irmão do lado e vai fazer a obra. Porque Deus ele operou no seu coração, não foi do nada não. Sabe por quê? Porque ele viu você capacitada para isso. Ele viu em você a capacitada para isso. Eu até peguei aqui o seminário de mulheres para ler um negócio que eu achei muito interessante. Em falar em seminário de mulheres, está sendo uma bênção o nosso seminário. Deus tem usado bastante as irmãs, tem muitos testemunhos e está sendo maravilhoso o nosso seminário. E o que eu li aqui, que igual eu falei do carro, nós estamos fazendo é para Deus. A mulher que edifica, ela trabalha em obediência a Deus. Não porque meu esposo merece, mas é porque é para Deus. Dá idoneidade ao seu marido para Deus e não para ela. Não é para mim, não é para o meu marido, é porque é para Deus. Então, por isso que você é esposa. Por isso que você é esposo. Por isso que vocês são filhos. Eduque e ama seus filhos para Deus e não para ela. Quando a gente entende isso, a gente faz as coisas.
Porque a nossa vontade, às vezes, eu olho para o meu esposo e eu falo bem assim, às vezes dá vontade de pegar a sua garganta, meu amor, e sacudir. Mas eu faço é para Deus. Aí eu olho e eu falo muito para Ele, às vezes, sobre os nossos filhos. Você está fazendo é para Deus. Às vezes é difícil, não é fácil. É como ele falou aqui na pregação de domingo passado, né, sobre a nossa filha. Nossa, tem hora que é difícil, aí às vezes eu tenho que precisar de alguém me sacudir. Por quê? Porque é para Deus, eu sei. Lá na Bíblia não está escrito que vai ser fácil. Jesus não deixou isso. Se deixou, alguém me mostra na palavra, que eu não sei. Então nós temos que fazer para Deus. Viver sua vida. Viver sua vida para Deus e não para ela. Então não é para mim que eu vivo. Eu vivo para Deus. Eu honro a Deus através do meu amor com meu esposo, através do meu amor para com meus filhos, através do meu amor para com os meus pais. Às vezes está difícil, o que a gente aprende? Coloca na cadeira vazia para revestir. Às vezes está difícil, abraço só o travesseiro para dar, como é que fala, meu amado? Oi? Acolhimento. Abraça o travesseiro para acolher. Porque as pessoas precisam da nossa área de ação. Eu estou experimentando isso. E estou vendo que as pessoas, elas precisam de ser acolhidas. Ontem, antes de ir para o culto de jovem, foi uma benção. Eu comecei lá na minha casa a acolher as pessoas. Peguei o travesseiro e falei, Espírito Santo, eu quero abraçar aqui. Eu não sei quem está indo, mas eu quero abraçar. E comecei a sentir necessidade de abraçar. E foi tão tremendo que quando eu comecei a abraçar, eu sabia que minha mãe ia. E eu falei, Deus, o Senhor vai fazer o que o Senhor tem para fazer na vida dela. E vai falar para ela o que o Senhor tem para falar. E aí eu fui abraçando e fui assim. E as lágrimas foi caindo quando eu fui abraçando. Porque eu fui colocando muitas pessoas na minha área de ação. E quando eu falo isso, porque as pessoas precisam, elas estão sedentas disso. As pessoas estão precisando esse tipo de oração, de abraçar o travesseiro, de acolher elas, de falar, fulano está na minha área de ação, mas é com autoridade. Não é só falar, fulano está na minha área de ação. Usa a sua autoridade e ministra que aquela fulana está na sua área de ação e abrace aquela pessoa, que ela venha se sentir acolhida, que ela venha se sentir revestida, que ela venha se sentir assim, ela tem alguém para orar, ela tem alguém para contar. Essa minha irmã que aceitou Jesus, eu senti isso, essa necessidade. Eu vi nela, precisando de ser acolhida. Por mais que às vezes estamos, até nós que às vezes acham que estamos aqui na igreja, estamos vindo para o culto, nós precisamos de ser acolhidos. Precisamos de ser revestidos, né? Em João 14, vou colocar aqui, meu Deus. João 14, 15. Aleluia, louvado seja Deus. João 14, 15 também vem Deus nos afirmando, né? Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Que mandamentos? A palavra de Deus, né? Aquilo que Ele deixou, né? E eu sempre falo, como eu falei aqui no início, deixar a palavra de Deus fixada no nosso coração, né? Às vezes nós passamos batido, igual foi, acho que foi no terceiro domingo, que tem uma reunião lá na Itaguatinga, né? A bênção apostólica. O apóstolo colocou lá um versículo, eu não vou me lembrar de cabeça, mas
fala que as pessoas também são de Cristo. Todos nós, né, somos de Cristo. Tem aqueles que às vezes a gente assim, mas está lá no mundo, mas é de Cristo. E aquele versículo ficou assim no fundo, fixou no meu coração. Eu peguei para mim e guardei aquele versículo. O que eu quero dizer? Que por mais que, minha mãe não está na igreja, mas ela é do Senhor. E quando eu comecei a visualizar dessa forma, eu comecei a ver quem é minha mãe em Cristo. E eu comecei a ver que ela é uma intercessora em Cristo. Então, quando nós também colocamos no coração e começamos a revertir, acolher, nós começamos a ver. Né? É como o Anderson falou também sobre entrar no nosso quarto e fechar a porta. É no momento que Deus vai nos mostrar quem é a pessoa em Deus. Quem é a pessoa no Senhor, como é que Deus está vendo aquela pessoa, e Deus vai nos revelar quem é aquela pessoa em Cristo Jesus. Creio que todos aqui já tiveram experiência em relação a isso. Eu tive já experiência em relação a isso. E eu já até compartilhei aqui na igreja essa experiência que o Senhor na minha vida. Porque buscar o Senhor, quem é aquela pessoa no Senhor? Né? Só deixar aqui. Ai, me mato. João 6. João 6, 38. João 6, 38. Aleluia. Esse versículo que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E é assim que Deus quer estar fazendo conosco, nos enviando para a nossa família, nos enviando para fazer o chamado dele no nosso serviço, nos enviando para fazer a vontade dele para a nossa vizinhança, nos enviando para fazer orar na vida da pessoa. Então olha só como esse versículo foi tão forte, porque ele desceu do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então nós, como eu falei, deixar o nosso eu, deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade do Senhor. Deus te chamou para você fazer a vontade dele, não a sua vontade. A nossa vontade é o quê? É de estar no conforto da nossa casa. A nossa vontade é o quê? De estar ali sentado, vem para o culto e estar sentado. Essa é a nossa vontade. Mas a vontade dele é fazer, a vontade do Senhor é o quê? De ser enviado, de enviar e de a gente fazer pregar a palavra e levar a palavra do Senhor. Igual está aqui as irmãs aqui que estão acompanhando no seminário de mulheres. A gente está vendo tanta maravilha. Está a irmã das Neves ali, né? Que vendo as bênçãos do Senhor ali no nosso meio. Os testemunhos das irmãs, né? Que nem a Gisele tem um testemunho maravilhoso, que já compartilhou. Então essa é a vontade do Pai, de nós sermos enviadas, de ser enviada e falar para aquelas mulheres que estão sedentas. Hoje mesmo, eu e meu esposo na casa da avó dele, e aí começou uma tia dele conversar sobre o que é ser esposa. E aí sentou outra tia dele, e aí veio mais outra tia dele e falou assim: eu vou sentar aqui porque esse assunto está maravilhoso. Por quê? Porque estava falando sobre a palavra. O que é ser esposa? O que é ser esposo? A palavra está aqui, ó. Quer aprender o que é ser esposo? E olha só, o que me chamou a atenção foi porque ela falou para essa palavra. Eu vou sentar aqui, e é porque ela é cristã. Você está vendo o quanto nós necessitamos da palavra? Está vendo o quanto nós necessitamos ser obediente ao chamado de Cristo?
Quanto nós mais buscamos isso, nós queremos mais ser cheios. Nós queremos ser mais revestidos. E é o que Deus quer fazer em você nessa noite. Ser revestida da palavra de Deus. Ser obediente na palavra de Deus. Andar nos caminhos de Deus. Dizer não para a sua carne, dizer não para o seu eu. E continuar na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Ser alimentado da palavra de Deus nessa noite. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É você dizer não para você. É você dizer não até para as pessoas que às vezes, porque chegam pessoas que às vezes querem tirar o nosso foco. Falando, fulano, não dá hoje. Eu tenho que fazer isso aqui. Quantas vezes a gente chega uma visita, né, que a gente nem menos espera. Ou você arrasta a visita, ou você fala, visita, fica para outro dia. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é hoje. Ou nós sacudimos o pó e faça o que Deus quer fazer, ou pega no arado, ou nós vamos viver numa vida assim. Uma vida sentada no sofá e ficar ali limpando o sofá. E não é isso que Deus quer na tua vida. Deus quer mudança na tua vida. Deus quer atitude na tua vida. Deus quer que você sacode esse pó e levante a cabeça. E você foi chamado para isso. Deus te escolheu para isso, para ser obediente e andar nos caminhos dele. Olha o santo de versículo aqui que Deus foi mandando. Ele foi obediente, se humilhou. E ele venceu. Então você vai vencer. Através da obediência que está no teu coração. Através do agir de Deus que está no teu coração. E eu sei, eu creio que Deus colocou, operou o querer no teu coração para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então faça, meu amado. Os testemunhos que eu dei aqui é para edificar, é para mostrar que você também pode, é que você também pode fazer. É igual o irmão Idélio, uma vez virou para mim e para o Natan: ore por mim, interceda por mim. Quer ajuda? Peça um pastor, pede alguém. Ore por mim, intercede por mim. E outra coisa também, essa questão da cadeira vazia, gente, quando fala, é importante. O irmão Idélis tem um testemunho muito bom. Incrível o testemunho dele. Qualquer dia ele vai vir aqui para falar desse testemunho maravilhoso. Ele disse que foi para a igreja, através de quê? Uma pessoa orou por ele e colocou ele na cadeira vazia. Depois ele ficou sabendo. Aí quando ele contou para mim, para meu esposo, eu falei, tá vendo? Olha só como é poderosa essa oração. Olha só como é poderoso colocar na cadeira vazia e revestir a pessoa. Mas quando faz com fé. Então não desista. Não desista do chamado que Deus tem no teu coração. Não desista do chamado que Deus tem para você. Não desista de revestir as pessoas, de acolher as pessoas. Esse versículo aqui, quando eu li, eu falei, não está vendo, Pai? Não a própria vontade, não foi a vontade dele, mas foi a vontade do Pai. Por isso que ele se humilhou. E se humilhou até a morte de cruz. Porque não foi a vontade dele, foi a vontade do Pai. E é assim que nós temos que ser também. Se o Espírito Santo falou algo com você, se Deus falou para você, ou se Deus colocou no coração do pastor, faça. Ou se está com dúvida, ora, fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. A minha filha ontem virou e falou, mãe, eu senti no coração de buscar alguém, ou abraçar alguém. Ela falou assim, eu não sei, eu senti um trem aqui, sabe? Aí eu fui explicar para ela. Você não sentiu um trem. Você sentiu o Espírito Santo falando com você. E isso foi ontem. E ontem mesmo ela falou assim, por que é tão difícil para a mulher? Eu falei, não é difícil para a mulher. Quer dizer, ela falou assim, por que é mais difícil para a mulher do que para o homem? Eu fui explicar para ela. Hoje a roupa que você tem, quem está provendo? É quem? Papai. Então é isso. Está vendo como é difícil também para o homem? Porque ele tem que prover. Ele tem que prover para dentro de casa. Ele é o protetor para dentro de casa. A mulher tem que se sentir segura para dentro de casa. A mulher tem que ser auxiliadora, que auxilia ao esposo, que dá capacidade ao esposo.
E aí, é difícil para a mulher, é difícil para o homem? Para os dois. Né? Eu também tinha esse pensamento, nossa, como é difícil para a mulher. Não, não é difícil para a mulher. É só, a gente pensa assim, é mais difícil para a mulher. Não, para o homem também. Para o homem também. Né? Tem a apostila ali do homem também. Eu nunca peguei para ler, eu não sei se alguma mulher já pegou para ler. Mas é difícil também. Eu já passei isso no início do casamento, de falar assim, eu preciso de segurança, sentir segura. Então, isso que o homem tem que passar, segurança, porque ele é o protetor. Ele é o que dá provisão, que provê. E você? Você é auxiliadora, minha filha, que vai auxiliar, que vai dar capacidade para o seu esposo prover para dentro de casa. Aí fui explicar para ela, a minha de 10 anos. Então é isso. Olha só, né? Então, meu amada, nós estamos aqui para isso, para ser enviada para as pessoas na nossa área de ação. E essa questão, quando fala lá no Isaías da tenda, é para isso que nós estamos sendo, nossas tendas estão sendo alargadas. Não é largada, o que eu quero dizer é a questão de mudança. Porque vocês vão mudar, vai para São Paulo? Não, não é isso não. É de falar da palavra de Deus. É das pessoas da sua área de ação ser também alargados, né? As tendas deles também ser. É por isso que eu estou falando do testemunho da minha irmã. Porque eu estou vendo as pessoas da minha área sendo transbordadas. E as pessoas da sua área têm que ser transbordadas através do seu testemunho, do seu caráter, das suas atitudes. Então, nós temos que mostrar nossas testemunhas para as pessoas. Então, quando nós vivemos esse versículo que é lá em Isaías, se puder colocar ali, deixar ali, é para isso que nós estamos vivendo esse versículo. Esse tema, porque vocês estão sendo esticados, vocês estão sendo promovidos, e as pessoas da sua área também. Quando eu escutei uma vez, uma pessoa falou para mim, para o meu esposo, falando assim, vocês são, não é ser luz, são um exemplo para a sua família, referência para a sua família. E no partir do momento que eu e meu esposo tomamos a decisão de ir para mudança, né? E eu comecei a ver as coisas acontecendo. Comecei a ver as pessoas na minha área de ação, os meus familiares se movendo. Por que se movendo? Porque eu e meu esposo estamos sendo promovidos. Porque eu e meu esposo estamos sendo esticados. E as pessoas também, porque elas vão vendo. E vou fazer que nem o bispo Web fala, tendo um comichão, né? E as pessoas vão tendo. Porque você vai sendo promovido e as pessoas estão vendo ali as bênçãos na vida de vocês. E querem experimentar. Elas têm sede de experimentar isso. É como eu contei da tia dele. Opa, eu quero sentar aqui. Esse assunto está interessante. Quer dizer, me fale mais o que é ser esposa. Me fale mais como é que eu devo agir. E dentro dessa conversa, por que eu toquei nesse assunto lá? Nós começamos a falar desse assunto. Porque as pessoas confundem a questão de... Acham que a mulher é submissa, é ser... Igual fala, né? Eu já ouvi muito tapete. Não é. Não é isso. Eu fui explicar para ela. Eu fui mostrar para ela de uma forma que ela entenda. Então, por isso que as pessoas querem. Porque vocês são diferentes. Porque vocês são luz do mundo e sal da terra. Porque vocês têm um chamado. Porque Deus chamou vocês. E vocês são escolhidos do Senhor. Para levar essa palavra. Para levar o que é ser esposo. O que é ser esposo. O que é ser filhos. O que é ser pastores. O que é ser evangelista? Deus te chamou para isso.
Deus te chamou para isso, para fazer a vontade dEle, para amar a sua família, para a honra e a glória do Senhor, para Ele, né? Então eu quero ler novamente esse versículo e deixar fixado em vocês. Gostaria até que vocês depois lessem também em João, do capítulo 6, versículo 38, né, até o 40. Né? Achei bem interessante esse versículo, mas o que Deus tocou no meu coração foi isso, porque Ele desceu não para fazer a vontade dEle, mas sim a vontade do Senhor. E é assim que Deus te chama nessa noite, para você fazer a vontade do Senhor, para a sua família, porque começa na família. Começa na família, para que as pessoas possam ver essa mudança, para que os vizinhos possam ver essa mudança e chegar e falar: nossa, Márcio, como você age com a sua esposa, é tão lindo o seu agir. Estava lá no seminário de mulheres, até a gente conversando sobre, né, que o Senhor é o cabeça do meu esposo e meu esposo é o meu cabeça, né? E eu sou auxiliadora idônea dele. E eu falando para as irmãs que, para mim, essa oração, só orar dessa forma, para mim é tudo. Não preciso de mais nada. Eu só preciso confessar que Jesus é o cabeça do meu esposo e meu esposo é o meu cabeça. Ele me ama como Cristo ama a igreja. E eu sou auxiliadora. Aí, quando a gente comentando, né, até a Gisele chorou e falou bem assim: acho tão lindo quando o Márcio me falou isso a primeira vez. Por quê? Porque ele ama ela como Cristo ama a igreja. Olha, né? Né? Isso é profundo. Isso é profundo. Depois que você entende as coisas, fala: para que eu vou orar mais? Porque quando eu entendi isso, que Jesus é o cabeça do meu esposo, eu falei: não tenho mais que orar, só tenho que agradecer, porque o Senhor é o cabeça dele, que Ele é o meu cabeça e que eu sou auxiliadora idônea dele. Quando eu entendi isso, eu até entendi que eu não tenho que colocar a minha mão, nem o meu dedo, nem a minha unha entre Deus e meu marido. Não preciso. Porque Deus vai falar diretamente com ele. E isso é forte, meus amados. Isso é forte. Só você ministrar isso, que o seu esposo, que a sua esposa é auxiliadora, Deus já fez tudo, já moveu tudo. E eu falo ainda: Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é o cabeça dele e que o Senhor convence ele. Se for ele ou se for eu. E Deus vai lá e trata. Deus vai lá e move tudo. Não é verdade? Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você virasse a cadeira para você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria agora que você colocasse as pessoas na sua cadeira. Aleluia. Colocasse as pessoas agora na sua cadeira. Busca no Senhor aí. Reverte essa pessoa agora no que ela está precisando, necessitando. O Espírito Santo sabe. Ele sabe. Ele sonda, papai, as pessoas. Ele nos sonda o nosso coração, porque Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe o nosso coração, o nosso pensamento. Ele sabe, papai querido, as nossas lágrimas, as nossas aflições. Ele nos conhece. Ele te conhece. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Coloca agora aí as pessoas da sua área de ação, a sua família.
Coloca aí as pessoas que estão precisando de oração, necessitando. Abraça essa pessoa. Aleluia. Que você que sabe falar em línguas, fale em línguas. Começa a ministrar nessa pessoa. Começa agora a colocar vestes novas, vestes brancas, vestes puras, vestes renovadas. Vestes na área, qualquer área, financeira, espiritual, conjugal. Deixa agora Deus te usar para que você possa abençoar essa pessoa. Ministra nessa pessoa, papai querido. Ministra nessa pessoa agora, em nome de Jesus, que ministrando que ele é filho, que ele é esposo, que ele é pai. Ministrando agora que ele é um pastor, ministrando agora que ele é um profeta, manachore canta labalá manai chuite canta labalá manás. Ministra agora manai chore canta labalás na vida dessa pessoa. A glória do Espírito Santo ministra agora nessa pessoa, o agir do Espírito Santo, o chamado, a obediência na vida, no coração dessa pessoa. Ministra agora em nome de Jesus, quem essa pessoa no Senhor. Começa agora a buscar essa pessoa, quem ela é no Senhor. Diga agora quem ela é no Senhor, aleluia, Senhor Jesus. Te louvamos, ó Pai amado. Te louvamos, Espírito Santo, pelo teu agir. Te agradecemos por essa multidão. Te agradecemos, papai querido, pelas vestimentas do Senhor na vida, papai querido. Na nossa vida, na vida dos nossos familiares, do nosso esposo, da nossa esposa, ou filho, Pai. Nós te louvamos, papai querido. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor está aqui, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor está acolhendo agora cada pedido. Que o Senhor agora, o Espírito Santo está com o teu agir sobre a vida de cada pessoa, Pai. Quero te louvar pela vida de filho, de esposo, de pai, de pastor. Quero te louvar, papai querido, pelos frutos do Espírito Santo, papai querido. Quero te louvar pelo caráter, papai querido. Quero te louvar pela vida conjugal, familiar, financeira e espiritual. Pai, em nome de Jesus, quero ministrar que os teus filhos, ó papai querido, são seus. São separados, são remidos do Senhor. Quero te louvar, papai querido, em nome de Jesus, pelas auxiliadoras. Quero te louvar e te agradecer pelo, papai querido, pelos teus filhos, que eles são protetores e que dão provimento para o teu lar. Quero te louvar e te agradecer, porque na casa dos seus filhos a paz de Cristo, papai querido, habita neste lugar. Quero te louvar, maná chore canta labalá, manai chore canta labalás, porque a glória do Senhor e habita nos seus filhos. A glória do Senhor habita no meio dos seus filhos, no coração dos seus filhos. Quero te louvar, Pai amado, em nome de Jesus, pela graça que está sendo derramada na vida dos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo por cada vida, Pai, que está aqui, por cada família, por cada pessoa que essas pessoas têm colocado aqui, Pai, na área de ação dos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, ó Deus, em Cristo e por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Amém, amados. Quero agradecer pela oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, amém? Todos nós temos área de ação, então podeis assentar. Queria muita atenção dos irmãos para os avisos que serão dados. Mas a nossa área de ação é onde o Espírito Santo opera o poder dele na nossa vida. Às vezes a gente pensa que vamos para a igreja e chega aqui e tem um socorro bem presente, né? Tem a ministração, tem a oração, mas o nosso desenvolvimento acontece na nossa área de ação. A gente não precisa, muitas das vezes,
de passar lutas e dificuldades que nós passamos. Nós precisamos desenvolver a nossa oração. Inclusive, quando nós desenvolvemos a nossa oração na nossa área de ação. Tá, obrigado. Quando nós desenvolvemos na nossa área de ação, quando a aflição e a luta chega, a gente já está mais ou menos preparado pelo Espírito de Deus, não é verdade? Ela chega, parece que, agora essa situação do Natanael e da família de mudança. Rapaz, deve ser bem complicado, mas quando você está com paz de espírito para fazer isso, quando você está com paz de espírito para cuidar de pessoas, porque você foi treinado na sua área de ação, fica fácil. Aflição e tribulação, a gente está aí na terra, nós só vamos se livrar delas o dia que a gente encontrar com o nosso Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sendo preparados nele. Não tenha medo das aflições, das tribulações, muito pelo contrário. Elas estão aí para nós sermos aperfeiçoados no amor de Cristo, amém? Queria dar alguns avisos, atenção, 18/5 aqui, reunião de casais, todos os casais da igreja, estaremos aqui com uma palestra para os casais, nos preparando para o nosso encontro de casais lá em Caldas Novas. Então, dia 18/5, você tiver um casal perto de você na sua área de ação, convida. Você está vendo que o caboclo está meio assim, o casamento dele está meio capenga, precisando de ajuda, vai lá, estenda as suas mãos para ele, estenda o convite a ele. Dia 11 é em Taguatinga, dia 18 aqui, o encontro de casais, ele está sendo meio que trabalhado em todo o grupo, em todo o campo da igreja. Então ele vai acontecer aqui, vai acontecer em Taguatinga, em Águas Lindas, em Samambaia, é itinerante. E esse trabalho é para literalmente alcançar os casais. Muitas das vezes os nossos casais estão assim, cheios, né? Meio criados, gordinhos da palavra, né? Treinados, sabe como, mas tem alguém que muitas das vezes está precisando de um socorro. E é a nossa obrigação estendermos a palavra até eles. Amém? Amém, igreja? Amém. Pode ser, às vezes a pessoa está precisando de um treinamento fitness na presença de Deus, porque está gordinho demais, né? Na palavra de Deus. Aí o cara vai engordando, acomoda quando vê. Às vezes a gente, obrigado pela deixa, porque às vezes a gente lidar com casais bem próximos de nós, amigos, irmãos que cresceram conosco, e aí eles compartilham algumas dificuldades. Você fica assim, coçando a cabeça, né, pastor Lutz? Falou, mas você está andando com o apóstolo há tanto tempo, está passando por isso? Tá, não é porque você está andando com o apóstolo que você não vai enfrentar problema. Às vezes a palavra está diante de você e você acomodou. Em vez de você levantar e botar a palavra, pegar ela pelo pescoço, o capeta assim, aí a gente acomoda. Acomoda por quê? Porque muitas das vezes acontece mesmo essa situação. Às vezes as tribulações ali do relacionamento conjugal, elas vão se repetindo, até que uma das partes entra naquilo que Jesus falou, endurece o coração. Quando endurece o coração fica difícil demais. Só o Espírito Santo para ir lá com a penha, com o martelo e quebrar aquele coração endurecido, porque o cônjuge já não consegue mais, só o Espírito de Deus, não é verdade? Então vamos deixar-nos ser treinados. Vamos nos deixar ser treinados. Você que é casal, não deixa seu casamento ficar caindo na mesmice, não. Aí os casais, as senhoras e os senhores aqui mais experientes, chamam a atenção. Falam, nós temos um congresso, nós temos uma reunião de casais lá no dia 18/5. Vai lá, escutar a palavra de Deus, colocar ela em prática, porque é necessário fazermos isso, para salvar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão perto de nós. Eu falei do dia 18, do 5 mais 12, do 5 semana que vem, dia das mães, não é verdade? Então você vai tirar seu domingo para abençoar a sua mãe, ficar perto dela, mas à noite nós teremos Santa Ceia aqui no dia das mães, amém? Então estão todos vocês convidados, todas as famílias estão convidadas. Estenda mais uma vez o convite àqueles que não vieram, que você sabe que está sempre conosco. Dia 9/6, a nossa ceia geral. Então dia 12/5 aqui, 9/6 é Santa Ceia geral. Vai acontecer lá na escola. Provavelmente a gente já vai ter durante esse mês vamos estar avisando e passando os convites. Vocês estão todos convidados, Santa Ceia geral, dia 9/6. Eu acredito que sejam esses nossos avisos.
Vamos ficar de pé? Quero orar pela sua vida financeira. Nós tivemos mesmo um culto de jovens ontem. Eles falam que foi um culto de agradecimento pelo acampamento. Eu digo, foi um culto de renovação, de renovo para os jovens. Nós estamos vendo Deus agir de maneira poderosa no meio dos jovens. Eu quero que você, que tem filhos, netos, filhos pequenos, não perca esses movimentos. Quando Deus vai chamar, Ele não chama um caboclo velho igual a mim, não. Às vezes Deus age com misericórdia e chama um cabo velho igual eu. Mas quando Deus quer chamar, Ele chama de novo. Chama com 12 aninhos, com 8 aninhos. A criança já começa a ter sonhos, ter visões. Os ministérios delas começam a ser colocados para fora. Você que tem netos, você que tem filhos nessa idade, leve aos cultos, traga ao culto infantil, para elas ouvirem a palavra de Deus. Ali tem um pastor guardado dentro, tem um profeta guardado dentro, que precisa ser colocado para fora, tem uma irmã do grupo de intercessão. Olha que coisa poderosa, tem uma profetisa, muitas das vezes dentro da nossa casa, e nós ficamos blindando. Não, vou no culto de jovens, vai ser cansativo. Vou no culto, não vai ser. E é seu filho que Deus chamou. Preste muita atenção, às vezes é o filho que Deus te chamou, que está lá dentro da tua casa, e você colocando cerquinha para ele. Às vezes a gente deixa nosso filho ir para os trem do mundo, para as festinhas da escola, para os frevinhos do mundo, mas quando fala de vir para a igreja, fica ali, não vou para a igreja, não, esse menino está cansado, ele estudou a semana inteira. Deus está chamando ele quando ele é criança. Escutam isso, pais, viu, Natanael? Você que está com 3 meninos nas costelas, deixa os meninos no caminho do Senhor. Amém, igreja? Vamos semear em favor dos nossos filhos essa noite? Olha só que coisa maravilhosa. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, coloque aí a sua família, os seus filhos, os seus netos. Você que está perto de ter bisneto, coloca também. Você que já tem, eu quero dizer para você, Deus não está ainda hoje, Deus está no futuro. Deus já está lá na vida dos nossos netos, nossos bisnetos. Deus está na madre, Deus está nas mães, gestando nas mães os sonhos para os seus filhos, gestando nos pais o destino para os seus filhos, e que esses destinos, que esses sonhos que Deus está dando a nós, que Deus dá a nós, nós não podemos impedi-los. Como diz o profeta Isaías, estenda as estacas, firma bem, não impeças, deixa seus filhos crescerem na presença do Senhor. Você que tem dízimo e oferta, eu quero abençoar a sua vida financeira. Todos os irmãos que entregam dízimos para nós e mandam o comprovante avisando, pastor, bispo, eu entreguei meu dízimo, eu mando uma palavra profética sobre a vida dele, eu quero derramar essa palavra sobre a sua vida. Se você não vai entregar seu dízimo hoje, se você vai entregar domingo que vem, receba essa palavra no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua doce presença, abençoando a vida financeira, não do presente, mas também do futuro dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a tua palavra diz que o Senhor mesmo repreenderá o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor da área de ação dos teus filhos. Nós confiamos nessa palavra, nós confiamos na ação do Senhor, na ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos ajuda, que nos faz prosperar. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida financeira de cada homem, cada mulher, cada criança, juntamente com eles no futuro. Graça, paz e prosperidade, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti e sobre a sua família, paz e prosperidade sobre a sua casa. Receba isso no seu coração, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém? Saia do seu lugar, deixe aqui a sua oferta, o seu dízimo, dê um abraço no seu irmão e não se esqueça dos nossos compromissos. Está encerrado nosso culto em nome de Jesus.